Olá, bem-vindos à segunda temporada do Chá com Adéia. Nessa temporada a gente vai falar sobre ideias, sobre ambientes, sobre negócios. A gente vai além dos espaços. Então hoje eu convidei a Bruna, que é uma empreendedora nata, que é sócia da Zuli Pizzaria, para contar pra gente um pouquinho a sua experiência, né, com a sua marca, como foi essa construção dessa identidade, a gente pode chamar assim. E a gente se relaciona muito bem porque a gente pensa do mesmo jeitinho, né? Ambientes e experiência. Então, Bruna, conta um pouquinho da tua história para nós, como foi construir essa marca. Então, primeiro, um prazer estar aqui, né, Andréia? Obrigada pelo convite, né? Eu admiro muito você como profissional, né? Já acompanhava o teu trabalho há muito tempo e agora com essa nova fase da Zuli também veio essa oportunidade da gente explorar a experiência do cliente, né? Eu sempre falo que eu acho que a gente está numa era agora em que o que vai destacar uma marca é realmente o nível de entrega de experiência que você consegue ter com o seu cliente. E quando eu penso em experiência, eu penso muito em encantamento. Eu acho que experiência é a gente realmente encantar. E aí a gente, empreendedor, precisa entender que a construção da nossa marca, e foi assim comigo também ao longo dos anos, e eu tenho certeza que vai continuar sendo, é a gente entender qual é o máximo que a gente consegue oferecer de um bom atendimento, de um bom processo, de uma boa equipe, de um bom local, e aonde o produto ou o serviço que a gente entrega, ele vem meramente e tem essa necessidade de ser excelente, né? Hoje em dia não é mais diferencial ter um bom produto ou um bom serviço, isso eu digo que é obrigação, né? Para você ser competitivo no mercado. Mas nessa era em que a gente está buscando mais conexão, a gente está voltando, né, esse nível, por isso que tanta gente busca o vintage, né? O retorno às raízes, né? A gente quer se conectar de novo, o ser humano tem essa necessidade e aí vai de nós, marcas, entender o quanto a gente consegue explorar dessa experiência para o cliente dentro do nosso negócio, né? Então a Zuli começou como um negócio pequeno, né? Foi o meu segundo negócio, mas foi o segundo que eu realmente botei energia, que eu trouxe muitos ensinamentos do primeiro que eu havia fechado, que foi o Quiosque Barista. E dentro dele a gente foi entendendo ao longo do tempo o que conectava a nossa marca com o cliente. E como essa conexão não é só com o produto, né? É com a cor que a nossa marca simboliza. Então hoje a Zuli é muito reconhecida pelo azul. Pelo bom atendimento que a gente presta. Então eu sempre falo assim, né, a gente prefere perder o lucro do que perder o cliente, né? Então erros sempre vai acontecer em todos os negócios, né? Mas o que a gente faz com o erro, né, que fideliza o cliente, que torna a experiência dele bacana, é o encantamento quando o cliente pisa no nosso espaço, de entender que tudo comunica. Assim como a gente fala que a primeira impressão é a que fica de uma pessoa, o ambiente também é a primeira impressão que o nosso cliente tem quando toca com a nossa marca, uma marca que seja física, né? Então a importância da gente buscar essa esfera de conexão em tudo que o cliente vai ter de contato com a marca, né? Desde a embalagem, um bom atendimento, um bom espaço, um bom produto, um bom serviço, bons profissionais trabalhando dentro do nosso negócio também. Tu falaste uma palavra que eu gosto bastante, que é o encantamento, né? A Disney usa muito também o método Disney de encantar clientes. E eu acho que o encantamento é tudo aquilo que gera aquela surpresa que tu não tá esperando. Então, isso como tu falaste, assim, tu tem que ter um bom produto, tem que ter, né? Tu tem que ter um bom atendimento, tem que ter um bom espaço, mas é aquilo que desperta aquele wow, né? Aquele efeito surpresinha, assim, que te toca, porque o encantar vem desse de nos tocar de alguma forma, né? Então, acho que tu falaste coisas que é os pilares que a gente fala aqui no escritório sempre, que é a experiência, quando a gente trabalha com arquitetura de interiores para ambientes comerciais, a gente pensar em ambiente, pessoas e processos. Esse ecossistema, que essa engrenagem, ela tem que funcionar junto, né? Porque um ambiente sozinho, ele não mantém uma marca sem um ambiente que esteja relacionado com o seu público, com sua identidade, com seus valores, né? A mesma coisa, uma equipe, né? Ela tem que ser empática, ela tem que entender, eu acho, da essência da marca para transmitir isso, né? E os processos, né? Para que toda essa engrenagem funcione, né? Então... E esse encantamento, ele vem muito também com o acolhimento que a gente, como cliente, quer se sentir, né, pertencente àquele ecossistema da marca quando você entra num restaurante, né? Então, buscar esse encantamento, igual você falou, nos colaboradores,
na arquitetura do lugar que vai trazer essa beleza, essa vontade de ficar. Então, as luzes baixas, igual a gente fala, a luz amarelinha, que é aquele convite de aconchego. Então, às vezes a gente passa numa cidade grande, você olha num prédio assim, é nítido como você tem vontade de estar num apartamento naqueles que tem a luz amarelinha, né, ao invés da luz branca, né? Então, são essa combinação de muitos fatores que formam essa experiência boa para o cliente, né? Não, e eu fico feliz de trazer esse assunto, assim, porque algumas pessoas entendem ainda a marca como logo, né, Bruna? E marca é só uma casca dessa estrutura, né? Então, assim, essa identidade, elas tem que estar sendo repetida, né? Em todos os pontos de contato, né? E eu vejo, assim, acho que vocês, como empreendedor, assim, de alimentos principalmente, você tem que estar cuidando dessa experiência em todos os pontinhos de contato, né? Sim. Quando tu faz o pedido, quando sai a pizza, a caixinha, e aí agora vai ter o restaurante, como que vai ser essa atmosfera desse restaurante? Conta pra gente, assim, o que é um pouco mais desafiador e qual é a parte, assim, que, nossa, aqui eu sei que eu faço a diferença, sabe? Eu acho que essa nova fase da Azuli, ela veio realmente como um convite pra gente ressignificar e aumentar o nível de experiência do nosso cliente. Então, a gente entende que como modelo de negócio, né, hoje estando no Boulevard, tendo a nossa unidade também em Joinville, são diferentes níveis de experiência que o cliente vai ter de um modelo de negócio para o outro, né? Então, quando a gente pensou, puxa, sentimos no coração assim que chegou a hora da gente crescer, evoluir. Quando eu penso em crescimento, eu não penso, eu acho que faturamento é uma consequência, mas eu acho que eu penso em como fazer o meu cliente se sentir mais pertencido com a minha marca. E aí não tem como eu aumentar nível de pertencimento sem falar em aumentar a experiência e encantamento. E aí a casa veio para coroar tudo isso, né? Porque com uma casa pensada junto com você, um projeto que a gente idealizou e que, nossa, tá ficando fantástico, né? Onde a gente consegue sonhar em que realmente seja, quando ele entra da porta para dentro, seja um convite para ele estar numa vila da Itália e ali ele deixar para fora, né, coisas que aconteceram no dia a dia, coisas boas, coisas ruins, ou trazer para dentro do restaurante essas comemorações, ou até mesmo encontrar às vezes um fôlego, né, numa conversa com um amigo para seguir em frente. Então eu acho que o restaurante serve para unir momentos, né, em torno da experiência que a marca vai oferecer, né? E é isso que a gente está buscando nessa nova unidade da Azuli, né? Trazer esse encantamento de tudo que a gente já viveu de experiências, tanto no Brasil como fora, trazendo agora para São Bento do Sul, né? Nessa nova unidade que estamos fazendo junto com você. Ai, que legal. Quando tu fala em pertencimento, aquilo que gera memória, né? Em termos de arquitetura, a gente fala que a gente se sente pertencente num espaço quando a gente se conecta com ele. Uhum. E para mim isso tem tudo a ver com história, né? Uhum. E criar uma marca é um storytelling, sim, né? Como eu quero que as pessoas vejam a minha marca, como eu quero ser reconhecida, entender quem é o teu público, como você conversa com ele, né? Qual é o tipo de atendimento que ele gosta, de embalagem. Sim. E aí a gente leva esse storytelling para dentro do espaço hoje, que foi o que a gente criou, né? Uhum. E juntos, né? Porque a gente pode dizer que o projeto aqui da Azuli, ele foi uma cocriação entre todos os sócios. Então a gente se aprofundou muito da história da marca e desse storytelling que vocês queriam contar, que é essa vila italiana, né? Então a gente foi pensando lá desde a fachada, como que vai ser criar essa história, a entrada, os salões, se a gente pode contar um pouquinho, sim, né, Bruna? Que eu acho que as pessoas estão curiosas, né? Da gente trazer um pouquinho dessa história, que é isso que a gente quer, né? Porque você entrar num espaço igual, comum, a gente não gera essa conexão e essa curiosidade, que é o que a gente queria para as pessoas também, né? Gerar essa curiosidade, e gerar essa vontade também de querer voltar naquele lugar. E eu te pergunto assim, conta pra nós um lugar que te marcou, que realmente pensou, nossa, essa experiência pra mim é memorável. Assim, como uma boa empresária, se tem algo que eu não deixo de fazer é viver experiências com pizzarias ou no ramo de massas, que eu também sou apaixonada, em outras cidades. E eu confesso que eu já tive muitas experiências que foram fantásticas e eu sempre levo de algum lugar algo que eu penso assim, puxa, como eu posso trazer isso do meu jeito, com o meu olhar, com a minha autenticidade para dentro do meu negócio. Então, assim, acho que de todos os lugares, o que mais me marcou, assim, num conjunto de experiências, com certeza foi a viagem nossa para a Itália. A gente foi lá
em 2024, já pensando que um dia a gente iria abrir a nossa casa, e esse momento agora está acontecendo, né? Então lá foi fantástico porque a gente teve experiência de cozinhar com nonas, a gente fez cursos de massas, a gente foi em bons restaurantes e entendemos algo que para mim é uma essência de negócio também, não só da gastronomia. A Itália, ela nos ensina que nem sempre um prato, para ser fantástico, precisa de uma complexidade de coisas, mas você precisa fazer algo bem feito com o básico que você tem e com o simples. E lá o simples deles é fantástico, né? Desde um tomate que tem uma acidez perfeita, desde um azeite de oliva que tem uma qualidade incomparável, um queijo também. Então, uma das receitas que a gente mais gosta é o carbonara, que ele simplesmente é feito com ovos, um bom queijo, água para gerar emulsão, pimenta e guanciale, né? Aqui no Brasil a gente usa muito bacon e um bom macarrão, que é feito com bom trigo, né? Então... Já deu até vontade. Uma comida super simples, né? Que virou um ícone, hoje muitos restaurantes têm, e que ela é feita, bem feita, com poucas coisas, né? Então, essa é a essência que a gente viveu na Itália, é o que a gente está tentando trazer para cá hoje. Foi muito interessante todo esse movimento que aconteceu com a nossa marca, desde a mudança do nome, agora recentemente, de Abbraccio para Azuli, né? Então, reforça o quanto uma marca não é só o logo, o quanto uma marca não é só o nome, mas é todos os valores, todo esse storytelling, toda essa história que a gente traz para dentro do nosso negócio, mas principalmente como a gente conta isso. Porque para quem vivencia a marca é muito fácil saber tudo que envolve, né? Mas o segredo está em você convidar o seu cliente a viver e a saber também, e principalmente a construir essa história junto com a tua marca, né? Sim. Então hoje a gente busca trazer esse nível de experiência principalmente dentro da nossa cidadania, né? Da cidadania Azuli, onde a gente tem clientes muito recorrentes e a gente convida eles a viver essa transformação com a gente. Então a gente sempre fala que a Azuli, ela não é uma marca construída para a comunidade, mas a gente quer que seja construída pela comunidade. Então, trazer essa história, esses resgates, contar isso, e a nossa nova casa vai ser um lugar para honrar raízes, né? Então, desde das fotinhos que a gente está escolhendo para trazer na parede e contar essas histórias, desde a casa que carrega uma história muito linda de uma família maravilhosa também. Então, eu acho que é isso, né? A gente encontrar um ambiente que traduz histórias e convidar os nossos clientes a construir novas junto com a gente, né? E isso é tão natural, assim, eu acho que quando a gente vê uma dedicação, assim, um amor latente, assim, de vocês pela marca, a gente sente isso, assim, e a gente se sente parte, né, da Abbraccio, da Azuli, entendeu? Então a gente faz parte dessa história, né? E eu acho, assim, que esse espaço, ele vem para reforçar ainda mais esse vínculo, né? Como tu estava falando ali da Itália, do preparo da massa, isso me leva muito ao cuidado, né? E eu acho que esse cuidado que é o que a gente pensa na experiência, porque você cuidar significa você dar atenção, né? Então, esses pontos de contato que a gente fala na experiência vamos sair um pouquinho, acho, do universo da pizzaria, vamos para uma loja, talvez, Bruna, tá? Então, é como eu entro na loja, como os produtos estão dispostos, como é a recepção da vendedora quando eu chego na porta, se ela me sufoca ou se ela me deixa mais livre, se é uma loja onde eu permito circular sozinha ou não, como é o pagamento, como é a sacolinha, o cheirinho, né? A dobradura lá do papel seda, a sacolinha que tu leva, toda a mensagem que talvez você receba, né, quando você sai da loja, obrigada por ter vindo aqui. Então são tantas coisinhas que essa marca, ela vai reforçando e ela fica uma marca do nosso coração, né? E aí quando a gente puxa isso ainda mais pro ambiente, para falar um pouquinho mais do meu trabalho, a gente também tem que ter essa sensibilidade, eu acho, de projetar um espaço para uma marca, de entender muito a essência de vocês, né? O que a gente quer transmitir, né? A gente quer que esse cliente fique mais tempo no restaurante ou não, são coisas que a gente pensou ali, por isso essa criação desses espaços distintos. Então a gente quer um lugar assim, um pouco mais família, a gente quer aquele espaço onde o casal vai celebrar, ficar juntos, intimista, onde as amigas vão sentar numa mesa grande, né? Então a gente também teve que
se aprofundar muito da marca para poder esse espaço refletir isso, né? Então, acho que é esse o cuidado também que todos os negócios têm que ter, e não só o comércio, mas tu pensa no corporativo também. Se é um escritório, como aqui, um exemplo, eu recebo os meus clientes, como que eu quero que eles se sintam, né? Aqui o objetivo sempre foi a gente transmitir essa sensação de casa, que os clientes se sintam em casa, por isso a história do chá, a arquitetura como tá aqui, que as pessoas se sintam bem, se sintam em casa, sabe? Eu acho que vocês também querem ter esse sentimento. Com certeza. E eu gosto muito do que você falou, porque para mim esse é o maior segredo de uma marca dar certo. É você não olhar com o que você, empresária, quer, mas sim o que o teu cliente quer com a tua marca. Então, saber olhar com os olhos deles e daí tentar refletir isso dentro do teu negócio, né? Então, acho que a melhor pergunta, desde quando a gente pensa, vou mudar um cardápio, ou como eu vou gerar um encantamento maior para o meu cliente, como eu vou me superar nesse projeto para esse cliente, é pensar assim, o que esse cliente quer, o que ele busca e não o que a gente quer, né? Sim. Então, acho que essa é a chave de realmente da gente trazer o nosso talento, né, para dentro do nosso negócio de uma maneira assertiva com o nosso cliente, né? Realmente acho que o servir, né, a gente olha muito para um restaurante no fato de servir, de entregar, mas o servir ele contempla todos os tipos de negócio, né? Sim. Então acho que a gente pegar o nosso talento e servir da melhor forma conforme o desejo do nosso cliente. Bruna, quem te segue, assim, sabe que você é sempre muito transparente sobre negócio, sobre empreendedorismo, né? E é muito legal esse teu compartilhamento das tuas vivências, aquilo que deu certo daquilo que deu errado, né? Conta pra gente, assim, talvez duas coisas. Uma, o que deu muito errado numa tentativa de experiência, né, que tu aprendeu. E outra, assim, que você sentiu, assim, nossa, que te encheu os olhos, falou, eu acertei nisso e as pessoas gostaram, sabe? O meu maior erro no empreendedorismo, que hoje eu entendo, foi realmente não conseguir traduzir na minha comunicação e aí no meu marketing, claro, né? Lá no início, quando eu tinha o barista, não entender o quanto era importante o negócio ter uma constância dentro do marketing, para ter essa comunicação, para ter esse storytelling, para ter essa presença. A maioria dos teus clientes não vai te encontrar todo dia, mas eles podem te encontrar todo dia nas redes sociais se você estiver ali constantemente entregando um bom material que traga conexão com as pessoas que estão por trás, né? Hoje todo mundo sabe que produto ou serviço não vai gerar conexão, mas sim as pessoas que estão por trás da marca, né? Então o barista me trouxe como maior aprendizado isso, que marketing não é um dinheiro que você joga fora ou um investimento que você escolhe fazer. Você precisa fazer da melhor forma, porque ali é onde você se comunica e consegue estar em contato, se relacionando com o teu cliente de forma constante. E ele lembra de você e ele volta para o teu negócio, né? E você me perguntou do erro e do acerto, né? O acerto, até esses dias eu estava dando uma aula para um grupo de empresárias que eu tenho, e eu falei que o meu maior desafio empreendedor, assim, que eu tive que passar, que não foi erro, igual nesse caso que o marketing eu precisaria ter feito melhor, mas sim que eu precisei passar porque precisava acontecer. Foi a mudança da marca, né? Agora de Abbraccio para Azuli. E entender que o meu maior trunfo nessa mudança foi a comunidade que a gente construiu ao longo desses 4 anos. Sem eles, a nossa campanha não teria sido o sucesso que foi. Sem eles, talvez o nome não teria sido aceito da forma que foi. E em vez da gente impor algo, foi algo que a gente, convidou eles a fazer parte de um momento que era um dos momentos mais importantes para a nossa marca. Sim. E era um convite para não para eles olhar como uma coisa negativa, porque realmente era. Mas a gente queria trazer a leveza dessa transformação, porque acho que é essa a nossa responsabilidade como donos do negócio, assim como você que é mãe também, Sim. né? Trazer leveza diante das situações Sim. desafiantes. E mostrar para eles o lado bonito, o lado bom, o lado de que só mudava o nome, mas que todo o resto continuava igual, reforçar o nosso propósito. E ali foi a grande sacada para a gente entender o quanto forte era a nossa comunidade. E foi muito melhor do que a gente esperava, porque eu tenho certeza que se esse desafio tivesse vindo sem a comunidade que a gente tinha construído, talvez com certeza eu teria perdido tudo que eu construí da marca, porque eu nunca teria conseguido me comunicar com todo o resto que a marca carrega, além só do nome. Nossa, ouvindo aqui me fez várias conexões, assim, né?
E aí me trouxe ainda muito esse reforço da transparência, assim, e do desafio que é a gente empreender, que é o desafio a gente ter negócios. Claro que a gente falar, na teoria, a gente só queria criar momentos wow, né, de experiência para os clientes. Seria lindo, né? Mas a gente sabe os bastidores de um negócio, o quanto isso é desafiador, né? Mas tu transformar os desafios que existem na tua profissão, na minha, em todas, de uma forma com mais leveza e tirar isso uma grande criatividade. Eu acho que vocês foram extremamente criativos na forma como vocês comunicaram, como vocês contaram, como foi esse storytelling, né? Que eu acho que vocês têm muito isso de trazer, né? Essa comunicação. Então, a gente também poder associar isso às vezes o negócio está passando por um momento desafiador, por uma crise, alguma coisa, como a gente pode melhorar essa experiência, como fazer também os clientes estarem participando desse momento e ser uma experiência, não uma coisa que a gente quer, isso ninguém pode saber o que está acontecendo, sabe? Acho que transparência sempre vence, né, em todo relacionamento, seja com o cliente ou seja dentro de casa, né, com as pessoas que a gente tem à nossa volta. E eu acho assim, diante de qualquer coisa, seja boa ou um desafio, faça o teu melhor. E busca as melhores pessoas para fazer isso com você, se você não tem conhecimento para fazer tudo, né? Acho que o maior erro do empreendedor muitas vezes é querer fazer tudo, querer dar conta de tudo, e é natural que a gente não seja bom em tudo. E aí entender isso, reconhecer, né, ter essa humildade de saber no que a gente não é bom e buscar as melhores pessoas, isso é bem importante para o sucesso do que a gente vai aplicar no nosso negócio, né? Então, para mim, uma grande mudança de chave foi trazer a Mico, o Nemias também junto no marketing, eles que ajudaram a escrever toda a história dessa campanha. Então, assim, uniu criatividades, né? Uniu algo que hoje me encanta muito, que me encanta em você, que me encanta neles e que me encanta em outros profissionais, que eu acho que é a grande diferença dos negócios que vem crescendo e que vem se destacando, a paixão pelo que faz. Sim. É nítido você conversar com um empreendedor e ele amar a empresa dele, ele se doar. Então eu vejo essa doação no marketing que eles produzem, vejo essa doação você com o teu projeto. Desde que a gente fechou, a gente falou, Andréia, vamos começar. Você falou, nós precisamos ir para São Paulo, precisamos conhecer tal restaurante. E você foi, deixou para lá no final de semana com a tua família, se dedicou e não tem tempo ruim, às vezes é domingo, a gente tá conversando porque a gente sente essa paixão, sente essa entrega. E para mim hoje, quando eu busco profissionais para fazer parte do crescimento da Azul, eu quero os melhores profissionais, eu quero aqueles que às vezes estão começando, mas aqueles que são apaixonados pelo que fazem. Sim. Então acho que esse é o segredo. Ai, que legal, eu fico super feliz com isso. E assim, eu acho que essa criatividade, ela vem assim... dessa conexão interior, assim, eu vejo que quando a gente se dedica, a gente se conecta com algo muito profundo, assim, a criatividade, ele vem desse lugar, assim, né, e quando a gente resolveu ir para São Paulo fazer essa imersão, a gente foi garimpar, então, restaurantes, a gente foi viver experiência, a gente viveu uma experiência num restaurante que foi assim, da hora que a gente saiu do carro até a hora que a gente pagou a conta, né, foi memorável, assim, a comida, o ambiente, tudo. E aí a gente foi para outros lugares também, então tudo era uma referência, né, os cenários, a cortina, o jeito que arrumavam a mesa, assim. Então eu também me coloco muito nesse lugar, assim, de que eu já me sinto fazendo parte da família ali, né, Azul. A gente se dedica, né, porque a gente tem que se aprofundar dessa atmosfera. Eu acho que em todo projeto que eu vou fazer, seja para famílias, eu tenho que entender a história daquela família, eu tenho que estar meio que vivendo eles, aquela rotina daquela casa, para saber o que eu vou projetar para eles. E quando a gente fala em projetar, aí a gente volta a entender um pouquinho dos clientes de vocês, e aí lá das nossas conversas era como a gente queria que as pessoas se comportassem dentro do ambiente. E isso foi um fator determinante para a gente poder criar as atmosferas. Então, como vai ser o storytelling quando eles chegam? Gente, vocês vão amar ir lá. O storytelling, então, como vai ser a separação dos salões, o tipo do mobiliário, né? Desde a inclinação do banco que você fez, que a Andréia fez questão da gente conhecer todos os fornecedores, e isso eu achei fantástico, fora da curva, eu nunca tinha vivido isso no projeto. Então a gente foi, sentou nas cadeiras que os nossos clientes iam sentar pra gente entender se era confortável. Fomos na fábrica de banco, você mudou a inclinação do banco porque é como ele vai estar se sentindo menos, mais confortável, mais reto, menos reto. Então assim, essa experiência de como a gente realmente quer viver antes que eles vivam, para que eles vivam o mais perfeito possível a experiência, né? Porque a gente pensa em conforto em tudo, né? Então, claro que depois que estiver pronto, a gente vai ter aprendido um monte, a gente já pode ir para outro, é assim, né? Todo grande projeto, não importa, seja uma caixinha de pizza ou uma casa, é um aprendizado para a gente estar melhorando, né? Mas a gente ter esse cuidado, assim, eu acho que é fundamental para a gente criar essa experiência, né?
Ai, pra mim, eu adoro esse assunto, eu acho que horas falando sobre isso, né? Sobre arquitetura, ambiente, experiência, negócios, né? Eu queria te agradecer, Bruna, né, pela nossa conversa. Eu acho que a gente despertou aí um pouquinho de curiosidade, acho que também a gente inspirou um pouquinho para falar um pouquinho, inspirou um pouquinho para falar sobre marcas, experiência. E queria te pedir daqui um pouco uma última mensagem para quem está aí pensando em abrir um negócio ou pensando em como melhorar a experiência do seu negócio, da entrega do seu produto. Dá uma dica para nós aí. Eu acho que se eu fosse dar uma dica para um empreendedor que está começando, não queira copiar os outros negócios que estão dando certo ou as ideias que as outras pessoas têm. Às vezes você vai ter uma ideia e você vai desistir dela porque ninguém mais fez, mas é nessa ideia, nessa paixão, nessa autenticidade que só você tem, com o talento que você tem de entregar o melhor, é que às vezes vai morar ali o grande diferencial que vai fazer a tua marca se destacar, que vai fazer a tua marca ser única. E eu acho que é sobre isso, né? Concorrência cada vez mais a gente vai ter, a gente sabe disso. E o grande diferencial é a gente ousar ser a gente mesmo. Trazer para dentro da nossa marca aquilo que só a gente sabe fazer, aquela entrega genuína de carinho, de paixão pelo que a gente faz e entender que dentre tantas esferas, né, tantos braços que um negócio pede para nós, que a gente vai ter que delegar muitos deles e focar no que a gente é bom para ali fazer brilhar realmente o diferencial da nossa marca e aí se destacar. Nossa, realmente isso faça o teu simples, mas bem feitinho, né? Com bastante cuidado e atenção. Nossa, Bruna, adorei. Obrigada mesmo. Espero que tenham gostado do chazinho. E convidamos o pessoal para conhecer a nova casa da Azuli. Aí vai ser pizza, não vai ser chá. Isso. Quem sabe a gente grava uma pizza lá. Pizza e vinho. A gente pode fazer uma versão lá. A gente vai contar um pouco mais de como a gente idealizou cada cantinho. Então, combinado. Então tá, quando estiver pronto, aí a gente grava lá pizza e vinho e a gente vai contar o porquê de cada escolha. Exatamente. Obrigada. Esperamos vocês. Obrigada.